Nos próximos capítulos de Abismo de Paixão, Paloma desiste de contar a verdade a Gael e vai embora. Elisa diz que foi falar com o padre, pois o noivo contou que ele não quer mais realizar o casamento. Furioso, Lupe diz que agora mais do que nunca, está disposto a não dar ao casal o sacramento do matrimônio. A moça quer saber por quê, mas ele simplesmente diz que não e ponto. Malu leva quitutes para Lúcio e diz que não vai desistir dele tão facilmente. Porém, o velho avisa que jamais poderá respondê-la e não consegue se esquecer de Branca. Porém, a secretária explica que nunca pretendeu substituir sua esposa e também sabe que ele nunca vai gostar dela, como gostou de Branca. Lúcio finca o pé e diz que não há futuro para os dois. A mulher acaba se conformando e pede que ele não a procure mais, pois não está disposta a sofrer por nenhum homem. Na casa do Zarango, Almerinda convida a Nora para ir com ela a Mérida, para a prova do menu do casamento. Porém, a moça avisa que não quer ir, pois não suportaria passar mais um dia com a sogra. A fazendeira pergunta se então ela não gostaria de visitar Paulo na prisão, mas Florência diz à mulher para deixar seu tio em paz, pois ele não precisa da sua hipocrisia e, sem dar a menor bola, manda a sogra embora. Na casa dos Castanhon, Ramiro continua enchendo o saco de Carmen, dizendo que sabe que ela precisa de dinheiro e avisando que a fazenda só vai começar a dar lucro em mais ou menos um ano. Ela acaba aceitando a proposta do sujeito, que tenta agarrá-la novamente. E Damião, que está a cada dia mais desconfiado, lembra do dia em que sua mãe foi até a casa de Elisa, justamente no dia em que os dois estavam de malas prontas para ir embora do povoado. Naquela ocasião, Almerinda entregou a ele o resultado dos exames que comprovavam a gravidez de Florência. Ele também se recorda da confissão de Florência, durante o velório de seu pai, quando a moça revelou que foi obrigada a engravidar pela sogra, em troca da liberdade de Guido. Neste meio tempo, na nova processadora, Henrique joga seu charme pra cima da recepcionista, dizendo que seu pai está solteiro e precisa de alguém que o faça feliz. A moça lembra que não quer se meter em problemas por causa de Betânia, porém, o rapaz explica que os dois estão divorciados. A recepcionista passa uma ligação de Sabrina para o engenheiro, e ele diz que sente muitas saudades da irmã, pois não a vê há muitos meses, desde que foi morar em Guadalajara. A moça revela que está muito bem na casa da tia e não sabe quando vai voltar ao povoado, mas descobre que Paulo continua preso. E por falar no diabo, Almerinda, que está em Mérida, resolve visitar o sujeito na cadeia, percebendo que ele está com a cara toda amarrotada das surras que tem ganhado dos outros presos na cadeia, por ser acusado de estupro. Mas a mulher diz que está ali somente para dizer que sabe muito bem que ele foi responsável pela fraude na processadora, e o que é pior, acabou levando o irmão à morte. Paulo não entende nada, mas ela diz que não acredita que Guido tenha morrido por ter escorregado no box de seu quarto de hotel e ainda completa. No dia em que Guido morreu, ele me ligou dizendo ter provas concretas de sua inocência. Ele também me disse que estas evidências incriminavam você e Ramiro Mendonça e que estranhamente desapareceram. O infeliz diz que não sabe do que ela está falando, mas a mulher deixa claro que não vai se dar por vencida e avisa que, se colocar a mão nestas provas, ele vai pagar muito caro e vai se encarregar pessoalmente de que ele nunca saia da prisão. Em Ermita, Paloma chega chorando ao consultório, dizendo que já fez os exames, mas pede que Edmundo não diga nada à sua avó, mas o médico a aconselha a conversar não só com Ramona, mas também com Gael, que é o pai do bebê. A moça se descontrola e implora para o doutor não a pressionar mais, pois não quer que o rapaz descubra. Em casa, Elisa conta a Dolores que Paloma, por fim, aceitou seu casamento com Gael, mas Lupe avisou que não quer realizar o casamento, pois sabe que os dois nunca serão felizes. A empregada levanta a possibilidade de que algo mais possa estar acontecendo, porém, Carmen avisa que Florência está na sala para entregar o convite de casamento de seu matrimônio religioso. Elisa diz à entojada que se ela pensa que vai humilhá-la mais uma vez, esfregando na sua cara, está muito enganada, e ainda avisa que teve várias oportunidades de refazer sua vida com Damião, mas ela não quis. Florência explica que, desta vez, não está ali para isso, mas deixa claro que é muito importante que Elisa compareça ao seu casamento. Ela também diz que sabe muito bem que ela e o marido estão juntos por causa do bebê. A garota tenta tocar na barriga da rival, mas ela evita, dizendo que não gosta que a toque e diz: "Olha, Elisa, a verdadeira razão pela qual estou aqui é para dizer que sei que você e Damião ainda se amam. Por isso, é tão importante que você vá ao meu casamento, que será realizado na capela da casa do Zarango." Elisa diz que não vai poder ir ao casamento, pois neste mesmo dia ela também se casa com Gael. Mas Florência não esboça nenhuma emoção, e a moça desconfia que a esposa de Damião está tramando algo.
Porém, ela sai pedindo desculpas por ter incomodado. Nesse meio tempo, Betânia, disfarçada e em um táxi, não deixa Edmundo em paz. Quando ela vê o ex-marido saindo do consultório, pede para o motorista seguir seu carro. Na lavoura da céu aberto, mais uma vez, Ramiro aparece sem camisa. Dá uma paradinha aí, editor. Mas Carmen aparece reclamando do que está acontecendo. Porém, o sujeito diz que foi muito bom ela ter ido ver a plantação, pois assim se conscientiza que vai ter que vender as terras pela metade do preço, já que o lugar não produz mais nada. A mulher diz que já se deu conta e pergunta se ele já tem o dinheiro para comprar a sua parte. Ramiro avisa que vai ter a grana em alguns dias e tem que enfrentar o sarcasmo da mulher, que ri da cara dele, dizendo que o sujeito não tem como pagar nem a metade do que a propriedade vale. Ramiro se oferece mais uma vez, só que ela avisa que, enquanto ele estiver com Ingrid, nada feito. Irritado, o rapaz defende a amante, mas Carmen continua tirando onda da cara dele. O rapaz explica que não pode mandar a mulher embora, pois ela sofre dos nervos e Tobar vai vê-la todas as semanas. Pronto. Prato feito para a megera oxigenada que diz que Edmundo é um especialista no que faz, pois ela mesma se curou com os cuidados do médico, insinuando que Ramiro não passa de um corno. E de fato, Edmundo está no maior love com Ingrid na fazenda do bandido. Porém, Betânia, que chegou disfarçada, consegue ver os dois juntos, se beijando. Elisa chega à sua processadora e é avisada que Damião a está esperando. Almerinda vai novamente ao cemitério de Ermita, com a desculpa de levar flores ao túmulo do marido, mas na verdade vai encontrar Horácio, que está escondido ali. Ele diz que está muito bem e seu novo emprego é ideal, para um homem considerado morto. O rapaz avisa que vai preparar um café, para que os dois possam conversar, enquanto ela coloca flores no túmulo de seus mortos. Do outro lado da cidade, Damião diz a Elisa que está ali para conhecer a empresa que disputa o mercado com sua processadora. O rapaz revela que, nem bem ela abriu as portas do negócio, e dois dos seus maiores fornecedores cancelaram seus contratos com a processadora Arango para irem trabalhar na empresa da moça. Por um momento, os dois trocam olhares, mas a moça acaba com o clima, dizendo que Florência levou pessoalmente o convite para seu casamento. Mas Damião faz questão de dizer que nem ele nem a esposa são felizes na relação. Elisa evita a conversa e o rapaz acaba indo embora, mas a moça começa a chorar, refletindo que é a ele quem realmente ama. Enquanto isso, na casa do coveiro, Almerinda quer saber por que Horácio tem tanto medo de Carmen. Ele explica que não pode responder a todas as perguntas que a mulher faz, mas a fazendeira lembra que o tem mantido escondido todo este tempo, além de ter conseguido emprego e uma identidade nova para o sujeito, e por isso, está ali para cobrar a promessa dele de entregar as provas que podem destruir Ramiro. Batendo no peito, o rapaz diz que sua vida não vale nada, mas se preocupa com a segurança de Dolores. E se Ramiro descobrir que ele está vivo e tem se encontrado com ela, é capaz de matar a empregada. Alfonsina chama o sujeito de covarde, mas ele se defende dizendo: "Quando escapei da polícia, poderia ter ido para muito longe daqui. Mas, se decidi voltar à ermita, foi para proteger Dolores." Porém, Almerinda resolve argumentar que, se ele realmente quisesse proteger a esposa, Ramiro já estaria morto. Horácio se irrita e, batendo na pia, diz que não é um assassino. Neste meio tempo, na processadora de Elisa, Gael conta que já conseguiram descarregar toda a colheita das estufas, e Henrique conseguiu o certificado de origem dos alimentos, o que significa que o negócio está indo de vento em popa. A moça diz que também tem uma ótima notícia, pois está assinando contratos que vão garantir a venda dos produtos, que vão ser utilizados em diversas áreas, como pinturas, vernizes e outras mais. Elisa aproveita a oportunidade para contar ao noivo que Damião esteve visitando a empresa, com a desculpa de conhecer a processadora. Mas ela avisou ao rapaz que ele poderia conhecer a empresa, acompanhado por Henrique ou Braulio. Só que aí, ele desistiu. A moça pergunta se ele ficou com ciúmes, e diante da negativa do rapaz, ela afirma que se sente muito feliz, pois agora tem certeza que ele sabe que ela nunca mentiu, assim como ele tem sido sempre sincero e honesto com ela. No cemitério, Horácio deixa claro que, se ela quiser Ramiro morto, que procure outro, pois não pretende continuar sendo um marginal. Almerinda deixa claro que é tarde demais, pois um lixo de homem como ele jamais poderá deixar de ser bandido. Mas ele responde: "Quando consegui escapar, quase morri em um incêndio, e só Deus sabe que eu realmente deveria ter sido consumido pelas chamas. Mas ao invés disso, me dei uma oportunidade, e um dia você vai entender o que estou dizendo.
pois talvez você consiga perceber que o que quero é justiça e não matar Ramiro Mendonça. Por isso, ainda não posso revelar nada. Do outro lado do povoado, Florência vai à processadora, contando a Damião que foi entregar o convite de casamento para Elisa e descobriu que ela também vai se casar no mesmo dia. O rapaz fica chateado e pergunta se por acaso isso a incomoda, mas a moça explica que não se sente ameaçada, pois nada vai ofuscar o que vai acontecer no dia do matrimônio deles. Almerinda, por sua vez, continua pressionando Horácio e o ameaça, dizendo que poderia denunciá-lo à polícia a qualquer momento, mas o sujeito revela que é exatamente esta a sua preocupação, pois não tem ideia de seu futuro, se abrir a boca e contar tudo o que sabe, pois vai deixar de ser útil. A fazendeira diz que está cansada daquele joguinho. Porém, Horácio avisa que tem consciência de que ela não vai perdoá-lo se contar algumas das coisas que sabe. A fazendeira dá sua palavra de que nada que ouvir vai usar contra ele e o rapaz começa a falar. Ele pergunta se ela se lembra do dia que o contratou para cuidar do cavalo do filho. Almerinda confirma que se lembra da história. Horácio agora pergunta se ela se lembra do dia em que o encontrou nos estábulos, quando Damião e Florência saíram para cavalgar. Diante da resposta afirmativa da mulher, Horácio revela que naquele dia, por ordens de Ramiro, ele provocou o acidente, pois seu comparsa tinha a intenção de matar Damião. Almerinda fica apavorada ao descobrir que Ramiro encomendou a morte de Damião a Horácio. O sujeito percebe a reação da fazendeira e diz que aquilo não foi o pior, mas acabou de constatar que ela ainda não está preparada para saber de toda a verdade. A mulher jura que Horácio pode confiar na sua palavra e pede que ele conte o que sabe, afirmando que enquanto Ramiro e sua amante estiverem em ermita, a família Arango corre perigo. O bandido quer saber se ela está se referindo a Carmen e avisa para a fazendeira não subestimá-la, pois a víbora de Chapinha é capaz de coisas que Almerinda nem imagina, lembrando que ela e Ramiro têm muita coisa em comum. Inocente, a fazendeira diz que sabe que ela e seu antigo capataz estão trabalhando juntos na fazenda que era de Augusto. Porém, o rapaz avisa que mais do que isso, os dois têm sua história e guardam muitos segredos que os unem, apesar do ódio que existe entre eles. Horácio decide dar mais uma manchete do rolo todo e conta que Carmen emprestou a Ramiro a casa que tem perto do cenote. E por falar na Jabaranga, ela chega à casa de Betânia e pega a amiga em prantos. Curiosa, quer saber o que está acontecendo e descobre que a fofoqueira pegou o ex-marido com Ingrid, na fazenda comprada recentemente por Ramiro. Enquanto isso, Edmundo insiste para que a amante deixe tudo e vá viver com ele na casa que comprou para os dois na cidade, quando gastou tudo o que tinha para montar o perfeito ninho de amor. Ele diz a Ingrid que está cansado de esperar que a situação dos dois se resolva de uma vez e ainda conta que não entende por que a mulher não se decide de uma vez. A mulher diz que tem pavor de Ramiro, pois todos os dias ele ameaça matá-la e não pode arriscar. O médico diz que ama muito a amante e pode protegê-la, pois é capaz de dar sua vida por ela. Tobar se irrita e revela que não pretende mais deixar a mulher viver amedrontada por um covarde e não vai permitir que ela continue ali, nem por mais um dia. Gritando, Edmundo confessa que não se importa em esperar o rival na porta da fazenda e enfrentá-lo de frente. Mas Ingrid fica ainda mais desesperada, mas acaba cedendo. Porém, explica que vai fugir dali no dia seguinte, logo que Ramiro saia para o trabalho. Neste meio tempo, Elisa procura por Paloma no consultório de Tobar e tenta reatar a amizade das duas. A moça pede que a neta da curandeira vá ao seu casamento, pois gostaria muito que elas voltassem a ser amigas, porém diz que vai entender se ela não quiser aparecer. Gael, por sua vez, vai perguntar a Lupe sobre a visita de Paloma. Só que Lupe avisa ao seu protegido que ele deveria se ligar no valor da moça, pois não tem nem ideia do que ela está fazendo para garantir sua felicidade ao lado de Elisa. Gael tenta argumentar, mas o sacerdote o interrompe e diz que o rapaz sabe muito bem ao que ele está se referindo. O cowboy insiste em dizer que ama Elisa e tem um grande carinho por Paloma, mas Guadalupe, que não deixa de dizer a verdade ainda que doa, avisa ao rapaz que se ele insistir no casamento, vai se arrepender pelo resto da sua vida. De volta do trabalho, Ramiro conta a Ingrid que teve um péssimo dia na céu aberto. A mulher o aconselha a vender a propriedade, pois assim poderá ter mais lucro do que continuar tentando fazer com que o lugar se torne fértil novamente. Fazendo um sinal para que a mulher desocupe sua poltrona, ele conta que falou com Carmen, mas ela não tem dinheiro para comprar as terras, e por isso, a situação ainda não tem solução. Ingrid não desiste e diz ao sujeito: "Eu não sou idiota. Sei muito bem que existe alguma coisa entre você e Carmen, e que você morre de vontade que o que aconteceu na primeira vez que fez um acordo com ela volte a acontecer." Ramiro chama a amante de louca,
mas ela argumenta que ele mal a toca, e quando faz isso, quase não consegue conter a língua, chamando o nome da nojenta e pergunta: será que você pretende negar que pensa nela quando está comigo? Mas o homem muda de lugar e de assunto, dizendo ao pé da orelha de Ingrid que, se descobrir que ela anda dando para o gordinho chamado Tobar, ela vai se arrepender. Mas Ingrid, que não se encolhe por qualquer coisa, responde: que interessante. A cada dia que passa, perdemos mais e mais a confiança um no outro. Ramiro se irrita e manda a amante embora, só que ela o enfrenta e deixa claro que não gosta de ser descartada daquela maneira e tão rapidamente. Aproveitando a oportunidade, Ingrid diz: quero te lembrar que tudo o que você tem, você deve a mim, e não pretendo sair daqui com as mãos vazias. Você sabe disso muito bem. Também sei que você ainda não me deixou porque precisa que eu fique perto de você. E a única razão para isso se chama Gael, pois é a única forma de fazer com que Almerinda coma na sua mão asquerosa. Naquela noite, em Ermita, Elisa recebe a visita de Almerinda, que quer falar com Carmen. A fazendeira diz que também é do interesse da moça saber do que as duas precisam conversar. A entojada aparece e tenta ser irônica, mas a fazendeira vai direto ao ponto e diz que está ali para falar sobre a casinha que ela tem perto do cenote. A mulher revela que sabe muito bem que ela emprestava a tal casa para Ramiro morar, e curiosamente, é o mesmo local onde Rogério se encontrava com sua amante. Elisa se surpreende, mas grita com a tia para que ela explique exatamente sobre o que Almerinda está falando. Carmen diz que, realmente, a casa é dela, e foi Estefânia que lhe deu, e que era ali onde sua irmã se encontrava com Rogério, mas colocou o imóvel em seu nome, antes de fugir com o amante. Ela ainda admite que sabia de tudo desde o início, mas nunca disse nada para não trair Estefânia. Enquanto isso, Gael vai tirar satisfações de Paloma, perguntando se ela contou ao padre tudo o que aconteceu entre eles. A garota responde que o rapaz não pode exigir absolutamente nada dela, mas acaba explicando que precisava se desabafar com alguém. O rapaz diz que ela não tinha nenhum direito de contar que os dois tinham transado, mas Paloma grita dizendo que acabou traindo Elisa mais uma vez, pois, além do seu envolvimento com ele mesmo sabendo que estava comprometido, também teve que mentir para sua melhor amiga. Mas Paloma não para por aí e chama Gael de covarde, por não ter sido sincero com a noiva. Conformada, a moça pede que ele vá embora, pois sabe que a culpa do que aconteceu foi toda dela e jura que o que aconteceu entre eles não vai ter nenhuma consequência. Porém, logo que o rapaz sai, ela coloca a mão na barriga que carrega um filho dele. Na cidade, Henrique encontra Florência. Ele quer saber como está o casamento. A moça responde que está como sempre foi e quer saber do namoro do amigo com Paloma. O rapaz esclarece que a garota continua apaixonada por outro, assim como ele ainda carrega a mesma mulher em seu coração. E enquanto Ramona chega em casa e encontra a neta totalmente deprimida, o papo entre Henrique e Florência flui na pracinha da cidade. A moça diz que sentiu falta dele no funeral do pai e aproveita para contar que se sente responsável pelo que aconteceu com Sabrina. O engenheiro diz que não consegue entendê-la, mas a moça avisa que logo ele vai saber do que ela está falando e ainda revela que sua família jamais deveria ter ido à ermita, pois aquela cidade só trouxe desgraça para todos. Mudando de assunto, a moça implora para que Henrique esteja presente na sua cerimônia de casamento, que deve acontecer no próximo final de semana. O rapaz diz que não dá, pois também tem o casamento de Gael e Elisa, porém ela insiste e diz que é muito importante que ele esteja presente. Chorando, o engenheiro diz que não poderia suportar vê-la se casando com Damião e não pretende comparecer. Mas a situação fica ainda pior quando Almerinda vê a nora de mãos dadas com o rapaz e ainda ganhando um carinho dele. E na fazenda, Ingrid diz a Ramiro que pretende convidar o filho e a noiva para jantar. O sujeito, só de cuequinha. Ai, editor. Para! Ramiro diz à amante que ela pode fazer o que quiser, mas duvida que o casal aceite o convite. Porém, ela diz que precisa se aproximar do filho, e para isso, pretende conquistar a mocinha, pois assim vai chegar ao coração de Gael. Mas o sujeito, espalhado na cama com lençóis de seda pretos, diz a Ingrid que é natural que Gael se mantenha afastado da mãe enquanto ela continuar vivendo com ele. Ingrid confessa que o amante tem razão, e lembra que a época em que o filho esteve mais próximo foi quando pensou que ela apanhava dele. De repente, ela diz ao sujeito que teve uma ideia e manda o talzinho dar uma surra nela novamente. Durante o jantar, Elisa comenta com Gael e Dolores sobre a visita de Almerinda e pede ao namorado que a leve para ver a tal casinha que deve estar desocupada. Neste meio tempo, Edmundo chega em casa e dá de cara com Betânia. O médico quer saber como ela entrou e a mulher explica que tem a cópia das chaves.
O médico exige que ela lhe devolva o chaveiro, alegando que os dois estão divorciados e ela não pode invadir assim a sua privacidade. Mas a fofoqueira afirma que não vai devolver nada. O doutor consegue tirar as benditas chaves das mãos da ex, mas ela acaba dizendo que sabe muito bem que o que ele quer é ficar comendo Ingrid sem que ninguém descubra. Tobar se indigna e deixa claro que não tem que dar explicações da sua vida a ninguém, pois é um livre e pode sair com quem bem quiser. Ele ainda deixa claro que Ingrid vai morar com ele a partir do dia seguinte, e talvez ainda se case com ela. Mas Ingrid está ocupada observando no espelho o olho roxo que Ramiro deixou. Chorando, ela diz que o machucado está doendo muito, mas ele avisa que no dia seguinte o olho vai parecer pior. Ele ainda avisa que, quando Gael aparecer exigindo que ela vá embora, espera que realmente ela se mande. Porém, a mulher avisa que, mesmo que vá morar em outro lugar, não significa que os dois terminaram, pois, quando Gael descobrir que é filho de Rogério, Almerinda deve estar em outro mundo, para que não a impeça de pegar tudo o que tem direito da fortuna do Zarango. Ramiro lembra que Damião pode ser um problema, pois ele e Gael se odeiam por causa de Elisa, mas a maluca afirma que podem deixar o rapaz apodrecer no cemitério da cidade, pois assim o filho fica como o único herdeiro de Rogério. Mas o rapaz se apavora com as ideias macabras da amante e diz que o acordo que fizeram foi que ele ficasse com a processadora e nada mais. Porém, ela avisa que tudo depende dele, pois precisa tirar todos os possíveis obstáculos do caminho, se quiser mesmo se sentar na cadeira de Rogério. No dia seguinte, Almerinda, cheia de amor para dar, encontra o filho cuidando de seu cavalo e diz que o ama e por isso sempre o protegeu. O rapaz estranha a atitude da mãe e pede que ela não o proteja mais, pois conseguiu transformá-lo no homem mais infeliz do mundo, já que arrancou por completo tudo o que era importante para ele. Damião não para de falar e joga na cara da mãe. Como eu gostaria que meu pai tivesse me levado com ele e Estefânia também tivesse levado Elisa quando tentaram fugir. Assim, o acidente não teria acontecido e todos nós estaríamos juntos e felizes. E tem mais. Tenho certeza que a mãe de Elisa teria sido uma mãe muito melhor para mim do que você. Furiosa, Almerinda levanta a mão para acertar a cara de Damião, mas se contém. Na Lagoa Azul, Ramona manda a neta se sentar para tomar um café e por mais desculpas que a garota dê, a curandeira não muda de ideia. Quando a moça vai lavar as mãos para comer, Ramona encontra os resultados dos exames de gravidez na bolsa da garota. Ela diz que já sabia disso e lembra que, assim como sua mãe, vai ser uma mãe solteira. Por mais que Paloma diga que vai arcar com todas as responsabilidades, Ramona avisa que sabe que falhou novamente, mas jura que, desta vez, as coisas não vão ser iguais às que aconteceram com Remédios e revela que vai contar tudo a Gael, para que ele também se responsabilize pela criança e diz: "O que mais me surpreende, Paloma, é que você tenha jogado tão baixo e se envolvido com Gael, mesmo sabendo de seu compromisso com Elisa. Aliás, ela também tem que saber da verdade, antes que faça a besteira de se casar." Por mais que a mocinha proíba a avó de fazer qualquer coisa, Ramona avisa que está muito velha para que alguém possa imaginar em dizer o que ela tem ou não que fazer e vai garantir que seu bisneto tenha um pai. Mas Paloma resolve mentir e diz à curandeira que Gael não é o pai do filho que ela está esperando e coloca a responsabilidade da gravidez no rabo do coitado do Henrique, que não sabe de nada.